Os 10 maiores impérios da história. Uma viagem no tempo. Preparem-se para uma expedição fascinante pela história. Vamos nessa! Começamos nossa jornada com uma civilização que evoca imagens de gladiadores, aquedutos e leis, o Império Romano. Uma potência controlando a Europa, o norte da África e o Oriente Médio durante séculos. No auge, o Império Romano se estendia por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. As estradas romanas eram as veias que impulsionavam o comércio e consolidavam o poder. A cultura romana, as leis e a língua latina se espalharam, deixando uma marca indelével. No entanto, até o império mais poderoso enfrenta seus percalços. Invasões bárbaras e crises levaram à queda do Império Romano em 476 d.C. Viajamos para as vastas estepes da Ásia, onde Genghis Khan lidera os mongóis, criando o maior império terrestre da história. Sob seu governo, a Rota da Seda floresceu, facilitando trocas culturais globais. Nossa próxima parada nos leva a uma ilha que se tornaria a cabeça de um império global, a Grã-Bretanha. O Império Britânico, com sua marinha incomparável, dominou os oceanos e moldou o destino de nações em todos os cantos do planeta. No auge de seu poder, o Império Britânico abrangia mais de 35 milhões de quilômetros quadrados e governava cerca de 1/4 da população mundial. O lema "O Sol nunca se põe no Império Britânico" era uma descrição literal da vastidão de suas possessões. Nossa jornada nos leva agora ao coração do Mediterrâneo, onde um novo poder se ergue das cinzas do Império Bizantino, o Império Otomano, tão vibrante quanto o Carnaval. Por mais de 6 séculos, o Império Otomano governou um vasto território que se estendia do norte da África ao Oriente Médio, da Península Arábica aos Balcãs, uma área equivalente a 3 vezes o tamanho do Brasil. Fundado no final do século XIII, o Império Otomano se tornou uma grande potência, desafiando os impérios europeus e controlando rotas comerciais estratégicas entre o Oriente e o Ocidente, como um grande mercado global. Sob o comando de líderes como Solimão, o Magnífico, o Império atingiu seu apogeu no século XVI, expandindo seus domínios e desenvolvendo uma cultura rica e complexa, comparável à riqueza cultural do Brasil. O Império Otomano não era apenas um império de conquistas, mas também um caldeirão cultural, onde diferentes religiões, línguas e tradições coexistiam e interagiam como um grande mosaico cultural. Nossa expedição nos leva agora para as vastas planícies e florestas da Eurásia, onde o Império Russo se estende por 2 continentes, governado por czares poderosos e impulsionado por ambições imperiais. Imaginem a vastidão deste império, abrangendo 11 fusos horários diferentes, moldada por influências eslavas, bizantinas e orientais. Nossa jornada nos leva agora de volta no tempo, para o berço da civilização, ao antigo Oriente Médio, onde o Império Persa Aquemênida floresceu por séculos, como um jardim exuberante em meio ao deserto. Fundado por Ciro, o Grande, no século VI a.C., o Império Persa era conhecido por sua tolerância religiosa, sua administração eficiente e sua cultura sofisticada, como um oásis de paz e prosperidade. Ciro, o Grande, era um líder visionário, um conquistador que entendia a importância da diplomacia e do respeito às culturas conquistadas, como um líder que busca a união em vez da discórdia. Sob seu governo e o de seus sucessores como Dário I, o Império Persa se tornou um centro de aprendizado, comércio e inovação, como um farol de conhecimento em tempos antigos. Nossa jornada nos leva agora ao subcontinente indiano, onde o Império Maurya, sob o governo de Ashoka, o Grande, floresceu no século III a.C., como uma flor de lótus desabrochando em um lago tranquilo. Ashoka, o Grande,
é lembrado como um dos governantes mais justos e compassivos da história, como um Gandhi da antiguidade. Após uma batalha particularmente sangrenta, Ashoka renunciou à violência e se converteu ao budismo, buscando a paz interior e a harmonia social. Sob seu governo, o Império Maurya vivenciou uma era de ouro, marcada pela tolerância religiosa, pelo desenvolvimento da arte e da arquitetura e pela construção de hospitais, universidades e sistemas de irrigação, como um governo que coloca o bem-estar do povo em primeiro lugar. Nossa viagem nos leva de volta às margens do Mediterrâneo para Constantinopla, a capital do Império Bizantino, um império que floresceu por mais de 1000 anos, preservando o legado romano e moldando a cultura do leste europeu, como uma ponte entre o passado e o presente. Imaginem a magnificência de Constantinopla, uma cidade vibrante e cosmopolita, um centro de comércio, arte e cultura, onde o Oriente encontrava o Ocidente como um Rio de Janeiro da Idade Média. O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, era herdeiro das tradições romanas de governo, direito e cultura, mas também era um império profundamente grego em sua língua, religião e arte, como uma mistura harmoniosa de influências. Sob a dinastia Justiniana, o Império Bizantino atingiu seu apogeu, expandindo seus domínios e construindo monumentos como a Hagia Sophia, uma obra-prima da arquitetura bizantina, comparável à grandiosidade do Cristo Redentor. Nossa jornada nos leva agora ao Extremo Oriente, a China, onde a dinastia Qin, apesar de sua curta duração, deixou um legado duradouro, unificando a China e lançando as bases para o desenvolvimento do Império Chinês, como a construção da Muralha da China, um feito impressionante de engenharia e união. Imaginem a vastidão da China, com suas diferentes regiões, culturas e idiomas, sendo unificada pela primeira vez sob o governo de um único imperador, como unificar o Brasil sob uma única bandeira. Qin Shi Huang, o primeiro imperador da dinastia Qin, era um líder implacável e visionário, determinado a consolidar seu poder e criar um império unificado, como um líder que busca a união e a força do seu povo. Sob seu governo, a China vivenciou uma era de reformas radicais, com a padronização da escrita, da moeda, dos pesos e medidas, e a construção de uma rede de estradas e canais que conectavam as diferentes regiões do império, como um grande programa de infraestrutura que impulsiona o crescimento do país. Nossa jornada nos leva agora ao século XVI, quando os navegadores europeus cruzam o Atlântico, abrindo caminho para a era das grandes navegações e para a formação de impérios coloniais, como os portugueses chegando ao Brasil. O Império Espanhol, impulsionado pela busca por ouro, glória e conversão religiosa, se estendeu por grande parte das Américas, do México à Argentina, do Caribe às Filipinas, como um navegador que explora novos horizontes. Imaginem o impacto da chegada dos conquistadores espanhóis ao Novo Mundo, um choque de culturas, com consequências profundas para os povos indígenas e para o curso da história mundial, como a chegada dos portugueses ao Brasil e o encontro com os indígenas. Os espanhóis, liderados por figuras como Hernán Cortés e Francisco Pizarro, conquistaram impérios indígenas poderosos, como os astecas e os incas, e estabeleceram um vasto império colonial que se estendia por 3 continentes, como um império que se estende por diferentes terras e culturas. E assim, termina nossa jornada pelos maiores impérios da história, desde as colinas de Roma até as planícies da China, do coração da África às Américas. Cada um desses impérios deixou uma marca indelével no mundo, moldando a cultura, a linguagem, as fronteiras e o destino de bilhões de pessoas ao longo da história, como um legado que atravessa gerações. Ao olhar para trás, para o passado, podemos aprender com os erros e os sucessos desses impérios,
compreendendo melhor as forças que moldaram o mundo em que vivemos hoje, como quem estuda o passado para construir um futuro melhor. E você, qual império acha mais fascinante? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais viagens pela história. Até a próxima!